Jonas aqui é a figura de um crente na contramão de Deus. Ou seja, é o retrato do crente fujão e irresponsável. Olha, irmãos, uma coisa você precisa entender: que cada desobediência sua gera consequência. Cada desobediência nossa gera consequência. Então escute bem, olha para cá. Se Deus te fala algo para você fazer, ou para você viver, mas você não faz, você está desobedecendo a Deus. E a Bíblia diz assim, Paulo escreveu dizendo que para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Por isso que eu fico com aquela palavra de Samuel. Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Se Deus falou com você, faça o que Deus falou. Faça o que Deus falou. Se Deus te pediu algo para você viver uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, uma vida reta, retamente, viva na conformidade de Deus. Não muda o caminho, virá as consequências. Então, Jonas aqui é a figura de um crente na contramão de Deus. E quem anda na contramão, o que acontece, irmão? É acidente, meu filho. Você está na contramão de Deus. Deus ordena para você obedecer. Você sempre desobedece. Aí a coisa começa a dar errado. As coisas não fluem. Porque tem pessoas assim, Caio, que as coisas não andam na sua vida. Quando Deus começa a preparar tudo, quando Deus começa a colocar no eixo, elas saem do trilho. Não tem como Deus cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu quando você sai da rota. Então Jonas aqui é um homem na rota de fuga. Sua desobediência e consequência gerou aqui, você vai ver. Interessante que quando você desobedece, você não só prejudica você mesmo, mas até outras pessoas poderão ser prejudicadas por sua causa. O seu pai vai sofrer, a sua mãe vai sofrer, os seus irmãos vão sofrer. Muita gente, os seus amigos vai sofrer, porque você está na contramão de Deus. Está na contramão de Deus. E a Bíblia diz, você pensa que você vai fugir de Deus? A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, Deus sabe como te encontrar. Vou recapitular. Deus sabe como te encontrar. É por isso que lá no Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, Salmo 139, verso 7 ao 10, está escrito, para onde ausentarei do teu espírito? Você vai ver aqui um profeta fujão, fugindo de uma determinação de Deus. Mas está escrito, para onde ausentarei, ou fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí o verso 8, olha aí para você ver. Se eu subir ao céu, ou se eu subo ao céu, tu estás aí. Se eu faço a minha cama, um lugarzinho lá no abismo, tem uma tradução que diz lá no Seol, tu também lá está. O verso 9, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos fins dos mares, onde Jonas estava lá. O que diz o verso 10? Ainda lá me haverá de guia a tua mão, e a tua destra me susterá.
Então, Jonas aqui, Deus fala com ele, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Deus fala com ele, mas ele toma uma direção errada. Quantas vezes Deus já falou com você? Mas você nunca parou para ouvir a voz de Deus. Ou se para, não executa aquilo que Deus fala. A Bíblia diz, Jeremias 23 e 23, que Deus é um Deus de perto. Ele diz, sou eu um Deus de perto, mas porventura não sou um Deus de longe? Jonas esqueceu que Deus estava de olho nele. Provérbios 15, verso 3, vou recapitular. Provérbios 15 e o verso 3, está escrito que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, ou os maus e os bons, ordem cronológica. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, ou seja, Deus está vendo tudo. Aí olha para o capítulo 1 de Jonas. A Bíblia diz que veio a ele a palavra do pastor. Não foi a palavra do pastor, veio a ele a palavra do Senhor, filho de Amitai. O pastor, quem era Jonas? Era profeta. Você está pensando só tem essa alusão ou essa referência de Jonas na Bíblia? Não. Abra para você ver, segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25. Quer ver quem era Jonas e aonde ele morava? Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, que falara, ali diz, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Ou seja, referência, Jonas era profeta. Ele era profeta lá de Gate. Todavia veio a ele a palavra do Senhor. Só que Jonas, alguns historiadores dizem que nessas alturas, até o seu pai Amitai, que também era profeta, tinha sido morto pelos assírios. Porque os assírios, o povo obstinado, povo ruim, diz que os sírios e os assírios, eles eram tão mal que tinha uma ilha, quando se chegava nos seus termos, que eles pegavam, cortavam a cabeça dos profetas e pegava assim uma estaca e colocava lá a cabeça dos profetas e ficava tudo ali, aquelas cabeças secas. Sabe por quê? Porque quando chegava ali profetas novos para profetizar, eles viam aquelas cabeças e desistiam da chamada, desistiam de ser profeta. Esse povo assírio, ou povo da Síria, era tão mal, que segundo a história, Isaías, o profeta do Senhor, o messiânico, foi morto pelos assírios. E segundo a Bíblia, Isaías, ele foi cerrado ao meio. Eu pensei que um pegou numa parte do serrote, um de lá, um de cá, e cerrou ele assim. Não foi assim que ele foi cerrado ao meio. Ele foi cerrado, abriram a perna dele e cerraram ele. Ao contrário, os assírios fizeram isso. Olha para cá. Talvez você não saiba o porquê quando a palavra do Senhor veio para Jonas para ir até a cidade de Nínive, que era pertencente à Síria, porque ele fugiu. Porque eu acredito que ele lembrou
da crueldade daquele povo. E ele diz: o que, rapaz? Quem sabe ele conviveu na sua infância, vendo a crueldade daquele povo, um povo ímpio, um povo má. Aí ele recebe a chamada de profeta. A Bíblia diz que ele era profeta em Gate. E aí quando Deus manda, ele levanta e vai a Nínive e prega contra ela. Olha lá o verso de número 2. Dispõe-te. Na minha tradução diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Segundo a Bíblia, era uma cidade que tinha 140 mil habitantes. Cidadona, muito maior do que Mongaguá. 140 mil, maior do que Itanhaém. Uma grande cidade. E Deus agora envia o profeta Jonas para pregar na cidade de Nínive. Certamente ele trouxe à sua memória tudo o que esses homens fizeram aos seus pais, aos profetas do Senhor, as histórias que Jonas certamente ouviu dos seus pais, dos seus antepassados. E ele diz: o quê? Eu pregar nesta cidade que mata profeta, que assassina profeta, eu não vou pregar. Interessante que quando você vê essa expressão, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E era uma pregação desfavorável, porque está escrito: e clama contra ela. Ou seja, não era uma mensagem favorável à cidade, que é muito bom. E a turma, como a turma gosta de ouvir mensagem de autoajuda, né? Ó, levanta a mão aí, profeta. Levanta a mão aí, serva do Senhor. Eis que Deus está me mostrando, Ele vai te dar uma casa nova. Ó, toma posse. E a pessoa já roda e já pula. É casa nova, rapaz. Ó, eis que vou te dar um carro novo. E a pessoa fica toda, é uma mensagem, de autoajuda. Que Deus vai te dar algo. É bom você pregar e ouvir uma mensagem assim. Mas segundo a Bíblia, a mensagem era contra a cidade. Era contra a cidade. Por quê? Porque a malícia daquele povo, os assírios, chegou até a presença de Deus. Ou seja, a cidade de Nínive estava completamente em pecado. E o seu pecado subiu às narinas de Deus. Deus não estava suportando. Ele diz: eu vou destruir. Mas como Deus não destrói nada sem antes avisar, Deus não destrói nada sem antes avisar. Ó, hoje, se alguém ir para o inferno, não vai ser por conta de não saber o caminho. Não é porque não teve profeta ou pastor que mostrou o caminho. É por causa da desobediência. Quem não ouviu ainda falar do Evangelho? Quem não ouviu que há céu e inferno? Quem não ouviu, ouviu falar que há Jesus e há também Satanás? Todo mundo já ouviu. Mas como Deus não nos tira o direito de escolha, o líbito, o livre arbítrio, então é você que escolhe aonde você quer passar a eternidade. Deus não te força, mas Ele te mostra. Tome a decisão antes que seja tarde demais. Agora, Deus diz: ó, eu vou destruir a cidade, Jonas. Só que você vai avisar lá. Agora você já pensou? Ele diz: esse povo é cruel, mata profetas. E eu vou ter que ir lá avisar. Quando eu começar a pregar para esse povo, ó, ainda 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. Quando eu começar a pregar essa mensagem, eles vão me matar, porque eles matam profetas.
parece que a gente vai dar até uma mãozinha para Jonas. Fala, rapaz, tu tem razão mesmo, viu, rapaz? Deixa esse povo arder no fogo do inferno. É um povo terrível, mata profeta. O povo diz, deixa. Quando você olha para alguém, às vezes até para um assassino. Eu me lembro de uma cena de uma mãe que o assassino matou o filho dela. E aí chegou na hora da audiência. E perdoa e não perdoa e tal, e condena. Ela diz, olha, vocês que sabem, segundo a lei, ele tem que ser condenado. Mas eu lhe dou o direito de perdão. Eu perdoo o que ele fez com meu filho. Ele tirou a vida do meu filho. Ela é crente. E eu libero o perdão. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que na essência conheceu de fato Jesus. Porque se não conhecer Jesus, não libera o perdão. Ela diz, não, você está perdoado o que você fez com meu filho. Olhou bem para ele com lágrimas e disse, você tirou um pedaço de mim. Não tem um dia que eu não lembro do meu filho e da cena que você fez, mas eu libero o perdão porque eu sou crente em Cristo Jesus. Isso é forte. A Bíblia diz, levanta-te ou dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Olha o que Jonas faz, verso seguinte, 3. Jonas se dispôs, ele se levantou, mas para obedecer a Deus, Thaís, não. Tem gente que quando fala, Deus fala. Tem gente que quando, no momento que Deus fala, ela até tem uma reação positiva. Deus diz, dispõe-te. Jonas se dispôs. Mas para obedecer a Deus, nananina não. Tem gente que até no momento que Deus fala, você vê ela esboçar uma euforia, um prazer. Você, rapaz, ela vai obedecer. Deus falou com ela. Que nada, mano. Virou as costas. Deus disse, no verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque eu não aguento mais a sua malícia. Aí no verso 3, Jonas se dispõe, mas para quê? Para fugir da presença de Deus. Olha para cá, irmão. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Não adianta você ficar como uma barata tonta, escondendo por aí. O teu lugar é na igreja. Você está marcado. Deus te chamou, Deus te escolheu. É por isso que você tem sofrido tanto. Porque a Bíblia diz que com o benigno, Deus se mostra benigno. Mas com o duro, o perverso, Deus se mostra indomável. E tem hora que Deus começa a ferir. Ele começa a tocar na vida da pessoa por causa da sua desobediência. Você que está pensando que Deus não toca, que Deus não cobra, tem gente debaixo, cristãos, debaixo da ira de Deus. Rapaz, a coisa não anda na vida dele ou dela. Parece aquele caminhão com os pneus careca numa rua de barro, muita chuva, o caminhãozinho, o motor está fumaçando. E ela toca o motor ali e o negócio patina e não vai. Sabe por quê, irmão? As coisas não andam na tua vida. Sabe por que as coisas não fluem na tua vida? Porque você nunca se dispõe em obedecer a ordem de Deus. Deus te quer aos pés dele, mas sempre você quer fugir. Não tem crente assim? O irmão falou, recebe a bênção na igreja, daqui a pouco desaparece. Por isso que tem gente que Deus não pode abençoar, rapaz. Ele vai ficar o tempo todo debaixo da prova. Deus não pode abençoar, porque se abençoar um pouquinho também na área financeira da sua vida, ele cai fora.
já estou abençoado, já estou curado, não estou mais doente. O que eu vou ficar lá na igreja fazendo? É lugar de gente doente. E ele cai fora. Aí vem coisas piores, tá? Vem coisas piores. Jonas se dispôs, mas não para obedecer a Deus. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Para onde? Para Tarsis. Olha o roteiro do fujão Jonas. Olha o roteiro. Para onde ele queria ir? Para Tarsis. Segundo, irmão, nós sabemos, Tarsis era a última cidade ao sul da Espanha. A última cidade. Ele diz, ele disse para ele, eu vou para um lugar que ninguém vai me encontrar lá. Sabe quanto tempo demorava de barco da onde Jonas estava? Aonde Jonas estava? Ali em Tel Aviv, ali no comecinho de Jerusalém, ali próximo a Gate. Ele estava ali. Aonde ficava Tarsis? Do outro lado, a quase 4.000 quilômetros de distância. Demorava, olha para cá, quase um ano nos barcos daquela época para chegar até em Tarsis. Demorava quase um ano de viagem, pois ele estava disposto a pagar o preço para desobedecer à voz de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado com as consequências daquilo que você está semeando. Deus te abençoa, Deus te faz prosperar, Deus abre as portas para você, Deus encaminha você, te leva a pessoas boas, para você conhecer novos tempos, novas pessoas, mas você sempre quer o mal. Sempre quer o mal. Deus usa alguém para te abençoar, Deus usa alguém para falar com você, Deus usa alguém para te ajudar, mas você sempre obstinado a desobedecer. Olha o que Jonas faz. Ele se levanta, se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para onde? Para Tarsis. E eu fico pensando nessa cena, porque eu tenho uma outra mensagem que eu prego, as 7 descidas de Jonas. Quantas descidas? 7. E eu mostro veementemente nessa mensagem que o crente que sai fora da direção de Deus, missionária Silete, só desce, num despenhadeiro, só desce. Primeira descida de Jonas, ele desce até a Jope. Primeira descida dele, ele desce até Jope. E diz que ali ele encontra um navio que ia para Tarsis, lá para a Espanha. E aqui me vem um outro aprendizado. Cuidado. Não deixa Jonas entrar no seu barco, ainda que ele te pague a passagem. Não deixe. E nem entre no barco de algum Jonas, porque você vai pagar um preço caro. Não venda passagem para Jonas. Não venda. Tem gente que conhece a Jesus, sai da igreja, conhece alguém lá fora, que faz a cabeça dele e começa a levar ele para o mundão. Ele está aqui, está cantando, está pregando, está tocando, está fazendo as coisas de Deus. Mas o diabo usa pessoas que não são do nosso convívio para te tirar do caminho do Senhor. E aí você adere, você ouve, e você deixa de fazer aquilo que você está fazendo. Jonas recebeu uma chamada, uma missão. Deus foi específico para ele. Vai até a grande cidade de Nínive. A direção era outra. A direção da vontade de Deus para Jonas era outra. Mas ele toma uma direção completamente errada. E aí vai.
E eu não posso segurar aquilo que Deus me manda dizer. Sabe por quê? Tudo está dando errado na sua vida, está desmoronando tudo em cima da sua cabeça. Você tomou direção errada. Deus usou alguém para te falar a verdade. E a verdade às vezes nos confronta. E é por isso que eu prefiro ouvir uma verdade que dói na minha cara do que uma mentira disfarçada. A mentirinha disfarçada. Não, é o seguinte, vai lá, tá, se der certo, tá. Eu prefiro ouvir uma verdade que me dói e que me franja até a testa de raiva na hora e eu engoli seco. Eu prefiro ouvir uma verdade que dói do que uma mentira disfarçada. Tá? É isso. Ele desce a Jope, ou a Jope, como queira. Ali o que ele faz? Compra a sua passagem. Eu já disse, não venda passagem para Jonas. Não deixa Jonas entrar no seu barco. Mas os homens deixaram. Quem sabe ele não estava com um passaporte ali para se identificar. Aí a Bíblia diz que ele pagou a sua passagem. Ele pagou, veja que não foi de graça, ele pagou. E ele desceu a segunda vez, desceu para dentro do navio. O navio fica mais embaixo da, né? Ele está ali a plataforma, onde ele comprou a passagem. Aí ele teve que descer para dentro do navio. Segunda descida de Jonas. Só vai descendo. A terceira descida de Jonas. E ele fazia tudo isso com o intuito para fugir da presença de Deus. Tem alguém aqui que está fugindo da presença de Deus? Nessa hora ninguém quer se identificar, né? Mas é verdade. Às vezes está fugindo. Mas está na igreja, mas está fugindo de uma chamada, fugindo da direção de Deus. Por isso que a coisa está complicada. Eu falei, nossa, eu nunca vi um tempo tão difícil. Nós estamos vivendo, irmão, um tempo de tão larga desobediência, um tempo de apostasia e de desobediência. Deus fala com as pessoas, mas elas não se dispõem em obedecer à voz de Deus. O que Jonas faz? Ele desce a Jope, encontra um navio. Você vê que o diabo começa até a preparar. Porque chega lá, rapaz, já está um navio esperando ele. Para quem é carnal, rapaz, Deus está nesse negócio. Aí, ó, é difícil encontrar um navio. Aqui. Parece que é Deus que está preparando tudo. Não, é o diabo. O diabo prepara também caminhos, pratos. Eu me lembro de um moço que Deus preparou uma Jezabel. O diabo preparou uma Jezabel. E ele chegou para mim, pastor, eu queria falar com o senhor que eu estou gostando da fulana de tal e eu vou me namorar com ela. Quando ele me deu o nome, eu falei, rapaz, essa menina é uma Jezabel. É uma Jezabel. Mas pastor, Deus está mudando ela. Rapaz, essa menina já ficou com todos os meninos da igreja e derrubou todos eles. E você será a próxima vítima. Não, pastor, vem cá, me conta para mim qual a certeza que você tem que Deus te preparou ela para você namorar. Ah, pastor, é o seguinte, quando eu estou no trabalho, assim, às vezes eu estou trabalhando, quando eu abro os olhos eu vejo ela na minha frente. Falei, pronto. Isso é cilada, irmão, não deu uma. Começou a namorar, daí uma semana ela derrubou ele. Até quando eu saí dessa cidade, ele estava desviadão. Portador de uma chamada. Cuidado, o diabo vem se apresentando a você como se fosse uma coisa de Deus. Mas é ele que prepara tudo. Mas por detrás está os laços de Satanás. Cuidado. Você tem uma chamada. Deus não te trouxe aqui por acaso nesta noite. Deus está me falando comigo agora. Deus não te trouxe aqui por acaso.
Deus tem uma obra na sua vida. Escape por sua vida antes que seja tarde demais. Escape por sua vida. O que Jonas faz? Paga a passagem, entra no navio, desceu a segunda vez. A terceira vez, terceira descida de Jonas, ele desce aos lugares do porão. Onde fica o porão do navio? Lá embaixo. Desce a terceira vez. Primeiro a Jope, depois ele desce para dentro do navio, depois ele desce lá no porão. Terceira vez. Ele diz: não, eu vou descer lá no porão, porque aqui ninguém vai me ver aqui. No porão é lugar onde coloca as cargas, né? Aqui ninguém vai me ver. E ele chega lá no porão e... eu vou ter muito tempo para dormir, quase um ano de viagem. E vou dormir à vontade. Deus não vai me achar aqui. Terceira descida de Jonas. A quarta descida de Jonas, está escrito, irmão. Eu não estou inventando nada. Ele desce, verso 4, filho. Ele desce a um profundo sono. Tá? Ele desce a um profundo sono. Está no verso 3 mesmo, né? Ele desce a um profundo sono. A quarta descida de Jonas. Desce a Jope, depois desce para dentro do navio. Aí ele desce aos lugares do porão. E aí ele desce a um sono profundo, a um profundo sono, como queira. Quarta descida. Mas o que acontece? Olha aí. Por causa do fujão, do desobediente, olha o que Deus tem que fazer, prejudicando até outras pessoas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem mandou? O vento? Quem mandou? Quem lançou o vento? Foi Deus. Então tem tempestade que não é o diabo que manda. Tem tempestade que é Deus que manda. Tá? Tem luta que não é o diabo que manda. Tem luta que é Deus que manda. Mas por que Deus manda? Porque você está fugindo da rota. Você está fugindo dos caminhos do Senhor. Deus te chamou, te vocacionou, te entregou uma responsabilidade nas suas mãos. Deus te deu um talento. E talento recebido é talento para ser negociado. Mas você sempre fugindo. Não, fugindo. E sabe que quando as pessoas fogem, elas começam a arrumar o quê? Desculpas esfarrapadas. O que é desculpa esfarrapada? Não, rapaz, hoje eu não tenho tempo. Às vezes tem todo o tempo do mundo, nem trabalhar foi. Ah não, hoje eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu tenho que visitar um amigo. Começa a arrumar desculpas esfarrapadas, empurrando as coisas de Deus com a barriga. Irmão, Deus sabendo disso, que se tratava de um profeta em fuga, Deus mandou no mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Dá para embarcar no navio que Jonas está? Sabendo disso? Que lá tem um desobediente, que lá tem alguém que está fugindo da presença de Deus. Dá para embarcar num navio como esse? Não dá. Eu acredito que se esses homens a princípio soubessem quem era Jonas, jamais teriam vendido passagem para ele. Jamais. Ficaram sabendo depois. O navio estava se despedaçando. O que eles fizeram? Verso de número 5. Então os marinheiros, cheios de medo. Irmão, enquanto os marinheiros estavam em pânico, com medo, o profeta fujão estava dormindo tranquilamente lá no porão do navio. Lá. E eles se matando lá em cima. Olha o que eles faziam. Temendo de medo, eles clamavam cada um ao seu Deus. E eles lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia um profundo sono.
Você vê que aí foi a quarta descida dele. Desceu aos lugares do porão e dormia. Aí desceu e dormia. Quem dorme está descendo. Dormia profundamente. Profundamente é a quarta descida dele. Aí, olha o que nos diz os versos seguintes. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa, ou que se passa contigo? A gente se matando lá em cima, e você aqui? O que se passa contigo? Amarrado no seu sono? Deitado aqui? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E aí começa a se declarar toda a verdade. Verso de número seguinte diz: e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa, ou por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu. Eu não sei se foi a sorte ou azar. Eu não sei se foi sorte ou azar. Foi sorte para os marinheiros, mas para Jonas, irmão, foi um azar desgraçado. Diz que eles lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? No desobediente, em Jonas. Nem sei se isso foi sorte, irmão. Para ele foi um azar desgraçado. Mas sabe por quê, irmão? É a punição de Deus. Deus mexeu, eles lançando sorte. Eles pegavam as pedrinhas, escreviam o nome das pessoas, e aí escolhia a uma. E quando escolheu Jonas, o que eles fizeram? Verso de número 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Que terra é a tua? E de que povo tu és? Que ocupação? Você está ocupado com o quê? O que você está fazendo aqui no nosso navio? Da onde você veio? Que terra é a sua? Que povo é o seu? E ele teve que declarar, irmão, toda a verdade. Eu já estou terminando. Diz assim: e ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra seca. Ele começa agora a confessar o seu pecado. Ele começa a declarar, porque ele entrou lá naquele navio de uma forma anônima, no anonimato. Só comprou a passagem, mas não declarou quem era. E olha as consequências agora. Quando ele disse isso, verso 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. A terceira vez que há essa expressão, fugindo da presença do Senhor. Olha aí, que coisa envergonhosa. Um homem chamado por Deus, mas fugindo da presença do Senhor. Ele já tinha declarado isso, porque lhe havia declarado. O 11: disseram-lhe: que te faremos? Ou seja, qual é a atitude que nós temos que ter contigo, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. O mar cada vez se engrossando mais, as suas ondas se levantando mais. O que a gente vai ter que fazer com você? Ou seja, era com ele o negócio, missionário Silene. Não era com os incrédulos, o negócio era com ele. Você vê que por causa de Jonas, outras pessoas estavam sofrendo.
Quando tem um desobediente em casa, toda a família sofre. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas Deus me manda te dizer, você tem que ouvir. Por causa de uma desobediente, toda a família sofre. Olha qual foi a resposta. Respondeu-lhes: tomai-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará. É fácil você fazer uma declaração dessa? Agora ele assume a responsabilidade. Guerreira Sueli, ele diz: ó, é por minha causa que lhe sobreveio esta tempestade. Eu sei que é por minha causa, e só há uma solução para vocês saírem desta situação adversa. O que a gente tem que fazer para que o mar se acalme? Ele diz: ó, lançai-me no mar, e o mar se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Você está vendo aí? Você embarca um Jonas no seu navio, olha aí a desgraça que ele faz. Você deixa Jonas entrar no seu barco, olha aí a situação. Aí diz a Bíblia no verso 13: entretanto os homens remavam. Mesmo depois da declaração de Jonas, eles lutavam remando, tá? Se esforçando para ver se encontrava, alcançava a terra. Mas as ondas e as fortes ondas não permitiam, mas não podiam por causa do mar. E ó, cada vez mais tempestuoso contra eles. Não tinha jeito. Aí o que eles fizeram? Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó, você vê, eles não eram crentes, clamavam primeiramente aos seus deuses, mas agora eles clamam ao Senhor. Eles dizem: ah, Senhor, rogamo-te de que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o sangue dele, porque eles estavam certos que Jonas ia morrer. Numa tempestade daquela, você pega um homem e joga ele, tira ele do navio e joga no mar, irmão, é morte fatal, tem escapatória. Mas ó, eles disseram: não caia sobre nós o sangue desse homem, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aí o 15 diz que eles pegaram Jonas, levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E o que aconteceu depois do ponto e vírgula? Foi só levantar Jonas, foi só tirar Jonas do barco, do navio, e cessou o mar a sua fúria. Tira as coisas ruins da sua vida para você ver se não melhora. Tira Jonas do teu barco para ver se não melhora. Não permita Jonas, não venda passagem para Jonas. Irmão, não tem negócio. Eu sempre desafio qualquer pessoa: ah, eu estou com um problema, eu estou com nível. Venha 3 meses consecutivos na igreja e começa a obedecer na íntegra a palavra de Deus. Se a coisa não muda na área financeira, sentimental, os filhos vão tudo vai melhorar. Mas você pega, vem a cada 15 dias, vem uma vez por mês, está lá na desobediência e quer que Deus vai mudar a sua vida? Nananina, não. Pode ser que a gente vai seguir com esta história. Sabe o que aconteceu? Quando Jonas, aí vem a 5ª vez que Jonas desce do navio. Ele desce para onde agora? Para o mar. É a 5ª descida de Jonas. Ele desce pro mar. E a 6ª descida de Jonas está nos versos seguintes, 16 e 17. A Bíblia diz que aqueles homens temeram em extremo, ofereceram sacrifícios em quem? Agora não eram os seus deuses, ao Senhor. E aí no verso 17 diz que Deus deparou um grande peixe
para que tragasse Jona. A sexta descida de Jona. Primeiro a quinta, ele desce no mar, dentro das águas. E a sexta descida dele, ele desce para dentro do ventre do grande peixe. Fica em pé. A Bíblia diz que Jonas esteve ali. Quantas horas? Quantas horas? Quantas horas dá 3 dias? 3 dias e 3 noites? 72 horas. Jonas esteve lá, no ventre do grande peixe. 72 horas. 3 dias e 3 noites. Pastor, não morreu? Não. Sabe por quê? Deus tinha um plano na vida de Jonas. Sabe por quê? As coisas estão difíceis, mas você ainda não morreu. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por quê? Ainda você se mantém vivo, porque Deus tem uma grande obra na sua vida.